Fala galera! Nossa aula de hoje é voltada a uma questão do texto dissertativo que é dúvida frequente dos estudantes. É como construir a tese, aquele elemento que garante que o seu texto seja de fato dissertativo ou argumentativo. A gente costuma dizer que a tese ela é a espinha dorsal do texto. É a partir dela que o corretor e o leitor pode perceber quais serão os argumentos trabalhados e sob que perspectiva o aluno irá tratar o texto. A construção da tese requer um posicionamento, a tomada de um posicionamento pelo candidato. Isso quer dizer que ele precisa opinar em relação ao tema, sobre que aspectos ele quer tratar. Há uma diversidade de modos de construir a tese. De maneira geral, ela deve conter o posicionamento ou a opinião do candidato em relação ao tema proposto, especificando ou não as abordagens que serão tratadas ao longo do texto. A gente diz que há teses diretas, em que é possível ter o acompanhamento em relação à hierarquia dos argumentos que foi proposta, ou a tese indireta, em que os argumentos não serão explícitos, mas os caminhos para a construção argumentativa poderão ser observados. Hoje é aquela aulinha para você deixar guardada e estar visitando recorrentemente até aprender a aplicação efetiva de alguns modelos. Vamos trabalhar com 4 modelos de tese, tá? A primeira delas é a chamada tese por problematização. Essa é uma tese, particularmente, acho interessantíssima para o Enem, uma vez que o Enem traz no seu tema a criação ou a exposição de uma chamada situação-problema, que futuramente deve ser desenvolvida e solucionada por meio da proposta de intervenção. Por conta disso, a criação da tese de problematização, ela busca explicar que problemas são criados a partir do tema e que possíveis consequências podem ser relacionadas a esse problema. Aqui eu trouxe um modelo de tese, a frase construída da tese, lembrando que essa parte da introdução, que é a tese, deve ser construída em um único período, tá? Não se divide com um ponto de continuação para que a argumentação ela possa ser fluida e que se perceba claramente qual é o posicionamento adotado pelo candidato. No modelo, há a inclusão de uma reorganização temática, a apresentação do argumento que será desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento 1 e o argumento que será desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento 2. Gosto de dizer que isso aqui não é receita pronta. Esse daqui é um meio para facilitar a sua escrita e para que você saiba se de fato fez uma tese. Aqui você vai conseguir, ao longo da sua escrita, fazer adequações em termos, expressões, coesivos, que tenham mais a ver com a sua própria linguagem. É, na verdade, um roteiro que pode lhe ajudar muito a construir a sua tese. Trouxe também a aplicação desse modelo, para que você possa perceber como é que eu chego na frase tese a partir de um tema. Vamos trabalhar inicialmente com esse tema: desafios da inclusão de pessoas autistas no Brasil. O tema quer que se fale a respeito dos autistas, esse grupo que muitas vezes é tratado numa perspectiva de doença, embora o autismo não seja uma doença, tá? Não escreva isso no seu texto. Busca-se falar sobre desafios de inclusão desse grupo. Não se especifica onde essa inclusão deve ocorrer, se no ambiente escolar, na sociedade, em outras esferas, mas busca-se apresentar desafios. Então eu posso trazer causas ou problemas que esses desafios causam para essas pessoas e também que consequência não dar atenção a essas pessoas futuramente pode ocasionar. Temos aqui, desse modo, a deficitar a inclusão de autistas, a gente já tem aqui a inclusão de uma palavra de autoria marcada pela presença do tema, uma reescrita temática. A inclusão de autistas se desdobra em diversos prejuízos. Uma outra marcação
de posicionamento, uma vez que desafios remetem a essa perspectiva negativa de tratamento do tema. Sejam imediatos, como a baixa escolarização, então um problema criado pela ausência de inclusão de pessoas autistas, seria aí a baixa escolarização desse público, seja a longo prazo, como a difícil inserção deles no mercado de trabalho. Então, a tese por problematização apresenta um problema que está sendo observado de maneira direta e imediata e, futuramente, a continuidade desse problema pode ocasionar consequências. Aqui a gente tem um problema imediato da baixa escolaridade e um problema futuro da inserção deles no mercado de trabalho. Vamos seguir para o segundo tipo? Bom, o segundo tipo de tese é a chamada tese por responsabilização. Essa é bastante interessante quando o tema ele quer buscar quais são as origens ou as causas de um determinado problema, ou ainda quando é possível apresentar quem ou o que é o responsável por esse problema. Temos aqui, na construção do modelo da tese por responsabilização, a citação de aspectos que conduziram. A gente traz primeiro uma reescrita temática e, na sequência, apresenta-se os dois argumentos que serão discutidos ao longo dos parágrafos de desenvolvimento. A aplicação desse modelo, temos aqui, para essa aplicação, o tema Gravidez na adolescência em evidência no Brasil. Foi um tema bastante cogitado para ser cobrado no ano passado, no Enem do ano passado. Entretanto, a gente não teve uma temática com essa abordagem, o que deixa a possibilidade de cobrança para os próximos anos. É um tema bastante interessante de ser discutido, especialmente pelos jovens, visto que a maior parte das problemáticas relacionadas à juventude estão também atreladas a esse modelo familiar que não consegue adequar-se e, por conta disso, gera efeitos como a gravidez na adolescência ou uma gravidez não planejada. Temos nesse tema a discussão de como esse problema ele está em evidência e, por isso mesmo, as origens desse problema podem ser apresentadas no posicionamento do candidato. A aplicação desse modelo está aqui proposta. Nesse sentido, é notório que os principais fatores que conduziram à atual situação crítica em que se encontra a questão da gravidez na adolescência, uma reescrita temática para que se possa enfatizar o entendimento temático, são a ausência de educação sexual, seria o aspecto abordado pelo candidato no primeiro desenvolvimento como causa da gravidez da adolescência estar em evidência aqui no país. E, numa segunda abordagem, o candidato trataria, por exemplo, em relação à falta de planejamento familiar. É um outro aspecto que está relacionado ao tema e que pode ser discutido, uma vez que, quando não há um planejamento, seja por falta de estruturação, já que muitas meninas, ao ficarem grávidas, são, por exemplo, abandonadas pelos seus parceiros, ou muitas dessas crianças nascem, muitas vezes, sem saber efetivamente quem são os pais, ou não terem um registro paterno, essa ausência de planejamento familiar é também um problema causado pelo Estado. A falta de acompanhamento nos postos de saúde e até mesmo o tabu relacionado às questões sexuais não auxiliam um planejamento. Além disso, um outro problema que está atrelado a essa questão, também pode ser alvo de tema do Enem, é o casamento infantil, que também foi aí cogitado como um tema para o Enem do ano passado. Vamos para o terceiro tipo de tese. Nosso terceiro tipo é a chamada tese por contraste. Ela pode ser chamada também de tese por oposição, uma vez que o que se busca nessa construção de tese é apontar elementos ou aspectos positivos e negativos relacionados ao tema. Essa é uma tese interessante também para temáticas que envolvem a questão legislativa, especialmente em questões que são apontadas como direitos. Por exemplo, saúde, educação, bem-estar, lazer, segurança.
É possível que o candidato mostre, por meio de uma oposição ou de um contraste, como esse elemento ele é na prática e como ele deveria ser de fato. Assim, criando essa relação de contraste entre como a legislação ou um instrumento legal prevê a utilização daquele elemento ou a garantia de um determinado princípio e como ele é aplicado efetivamente. Nessa tese, o que se busca não é trazer a questão temática, uma vez que a tese ela é a continuação da introdução. É preciso que primeiro o candidato apresente uma contextualização e a apresentação temática, que podem ser feitas em períodos diferentes ou no mesmo período. Posteriormente, ainda no parágrafo introdutório, é que vai ser inserida a tese. Ainda é possível, em alguns modelos de introdução do Enem, a colocação de um chamado encaminhamento. Seria ali uma última oração ou um último período que remete ao fechamento desse parágrafo. Não é uma obrigatoriedade. Aquilo que deve conter na introdução é a apresentação temática, que pode ser feita de uma série de formas, e a colocação do posicionamento que será assumido ao longo da abordagem. Na tese por contraste, observe que a colocação do coesivo marcando conclusão inicia a frase temática, a frase de tese, para que na sequência se apresentem aspectos positivos relacionados ao tema e aspectos negativos relacionados ao tema. Não necessariamente esses aspectos serão aqueles abordados ao longo da construção dos parágrafos de desenvolvimento. Também porque a tese ela não tem a obrigação de mostrar quais serão os argumentos. É possível que se faça o seu posicionamento sem que você faça a antecipação dos argumentos trabalhados. Na tese por contraste, o que fica marcado é a relação de oposição entre um aspecto benéfico e algo que não conseguiu ser obtido mesmo após esse benefício. Para isso, vou usar como exemplo aqui o tema mobilidade urbana no século XXI. O ir e vir, que é um direito constitucional, em questão na sociedade brasileira. O tema quer que fale a respeito de como esse direito de transitar, que é inerente a todo cidadão, ele muitas vezes é violado pela questão da mobilidade urbana. Nesse ponto, chamar a atenção de vocês que quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não está falando exclusivamente de carros. A mobilidade urbana, ela envolve desde o fluxo de pessoas até o trânsito de cargas e também os transportes públicos ou transportes alternativos, como as bicicletas e os patinetes, que têm se apresentado em nossa modernidade. A aplicação da tese por contraste ficaria assim. Dessa maneira, destaca-se que apesar de uma das características mais marcantes da sociedade brasileira ser o investimento em políticas de urbanização, seria aí o aspecto positivo do tema, a urbanização que foi vivenciada e que ainda é vivenciada, especialmente nas grandes cidades, né, gerando ou promovendo ou tentando promover uma maior mobilidade urbana, ainda se enfrenta problemas. São comuns os casos de infraestrutura deficitária, que impedem a circulação de pessoas, cargas e veículos. Observe que primeiro se traz um aspecto positivo, que é o investimento em urbanização. Mas esse investimento não tem sido suficiente, não tem sido feito de maneira adequada, gerando como problemática a infraestrutura deficitária. Aí seria interessantíssimo mostrar como elementos como a implantação ou a colocação do transporte público por meio de ônibus ou dos metrôs, por exemplo, eles necessitam de mecanismos de integração. Eles sozinhos não são suficientes para sanar as demandas de mobilidade que existem, sendo necessários, assim, uma melhoria na infraestrutura. A gente tem aqui uma tese por contraste. Vamos observar agora o quarto tipo de tese. Nosso quarto tipo de tese é a chamada tese por antecipação interventiva.
É aquela tese em que o candidato já expõe previamente um resumo da sua proposta de intervenção. E para isso, ele vai escolher agentes ou soluções que ele considera possíveis e viáveis que tenham relação com o tema que está sendo proposto. É possível que, nesse tipo de tese, se apresentem soluções que posteriormente serão ampliadas tanto por meio dos argumentos que vão ajudar a defender o posicionamento nos parágrafos de desenvolvimento, quanto na conclusão. Nesse tipo de tese, é interessante que o tema ele tenha uma perspectiva interventiva também, ou seja, que o tema ele lance ao candidato a necessidade de apresentar soluções junto aos seus argumentos. Esse tipo de tema prevê a colocação de menção à primeira proposta de intervenção e à segunda proposta de intervenção. Pode ser que, na conclusão, você, candidato, não consiga delimitar de maneira adequada as 5 partes que compõem cada uma das propostas. Tudo bem. Para a competência 5, você precisa fazer apenas uma proposta de intervenção completa, ou seja, especificar um agente, o quem vai agir em relação à sua proposta, o que será feito, como isso vai ser desenvolvido, para que ou que finalidade tem a aplicação da sua proposta e um detalhamento em relação a esta proposta. É lógico que quando você apresenta uma tese por antecipação interventiva, o corretor ele percebe isso como um planejamento temático, ou seja, como um encadeamento para o seu texto. E claro, você deve privilegiar, apontar elementos relacionados aos que você citou previamente, por meio da conclusão e também nos parágrafos de desenvolvimento. Vou mostrar como isso ficaria aqui num exemplo. Vamos trabalhar com o tema a polêmica gestão de saúde pública no Brasil. Esse tema não requer do candidato que fale a respeito da importância do SUS ou mesmo de por que a gente precisa ter o SUS. Mas, principalmente, ele pede que o candidato fale a respeito da gestão desse elemento que é a saúde. Para isso, o candidato precisa apresentar quem são os elementos de gestão, de administração. Aí estão envolvidos aspectos relacionados aos recursos gastos na saúde, a maneira como a saúde ela é vista, a constitucionalidade do direito que garante o acesso à saúde por todo e qualquer brasileiro. É importante observar que aqui seriam citados propostas de intervenção ou áreas interventivas que futuramente serão exploradas. Vejamos a aplicação no modelo. Logo, são necessárias medidas. O próprio enunciado temático requer isso porque ele diz que há uma polêmica gestão da saúde. Ou seja, a gestão da saúde no Brasil ela não tem sido feita de maneira adequada e isso tem gerado polêmicas. Ao apresentar a tese interventiva, o candidato já anuncia previamente que ele vai tomar como medidas aquilo que foi estabelecido em sua tese. Tais como ampliar as políticas de prevenção. Primeiro ponto que o candidato vai abordar. Isso daí, galera, não vai ser o argumento. Não é para você, no parágrafo de desenvolvimento, argumentar a respeito das políticas de prevenção, mas sim discutir qual a importância de prevenir, qual a importância de políticas que resguardem, ofertem, garantam a promoção de prevenção na saúde, que consequências a gente tem ao não promover essas políticas de prevenção. Essas serão as bases argumentativas do parágrafo de desenvolvimento. Já na conclusão, é preciso que se mostre quais são as políticas de prevenção que existem, como torná-las eficazes, quem deve fazer isso, para que isso deve ser feito, como isso vai ser aplicado. Aí sim, o candidato faria a proposta de intervenção completa. Além de incentivar a mobilização social na cobrança do direito constitucional à saúde,
Temos aí a segunda abordagem, a proposta 2, em relação a este tema. Incentivar que a população assuma a sua responsabilidade também na gestão de saúde e não apenas aguarde as políticas que são desenvolvidas a partir dos governos. E por último, para fechar, a tese faz-se uma menção ao tema para que se combata de fato a ineficiência da gestão nesse setor. Observe que aqui há a presença de uma palavra de autoria, marcando de maneira eficaz, forte, o posicionamento que o candidato tem em relação à gestão e à polêmica que essa gestão de saúde tem ocasionado. Segundo o candidato, ele diz que há uma ineficiência na gestão. Ou seja, com as propostas aplicadas, ele vai conseguir uma maior eficiência da saúde e, assim, resguardar o direito constitucional a ela previsto na nossa Constituição. Espero que, com essas aulas a respeito das teses e das maneiras que vocês podem elaborar essa parte tão importante do texto, você tenha aprendido a utilizar essas ferramentas apropriando-se dos vários tipos possíveis de construção dessa parcela tão importante do texto que é imprescindível ao texto dissertativo. Espero que com isso vocês produzam ótimas teses e aperfeiçoem essa maneira de fazer, tornando-a própria, dando a ela autoria. Até mais!